Olá pessoal, tudo bem a todos? Estamos aqui com o nosso estágio, diferentes contextos da Uninter, entendeu? Estamos falando aqui sobre Brasil Colônia, né? E o vídeo que vamos fazer aqui agora é sobre a primeira aula sobre os povos indígenas do Brasil antes do descobrimento, ok? E nisso vai um contexto de Brasil colônia até o final sobre independência do Brasil, ok? Acompanha aí. Um abraço a todos e vamos começar aqui, certo? Vamos falar índios, o Brasil antes do descobrimento, ok? Ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram um território povoado. Seus habitantes, porém, desconheciam a escrita e não deixaram documentos sobre o próprio passado. O conhecimento que temos sobre os índios brasileiros do século XVI baseia-se principalmente em relatos e descrições dos viajantes europeus que aqui estiveram, na época. Particularmente os livros do alemão Hans Stein e do francês Jean de Lery, que conviveram com os índios por volta de 1550, e os dois apresentam detalhadamente o modo de vida indígena, relacionando aspectos que vão dos mais triviais, como as vestes e adornos, aos mais complexos, como as crenças religiosas. Sobre as épocas anteriores à chegada dos portugueses, os estudos históricos contam com a contribuição da antropologia e da arqueologia, que permitiram traçar um panorama abrangente, apesar da existência de lacunas. O povoamento da América do Sul teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo. Segundo a maioria dos pesquisadores, existem indícios de seres humanos no Brasil datados de 16 mil a.C., de 14 mil a.C. e de 12.770 a.C., encontrados nas escavações arqueológicas de Lagoa Santa, Minas Gerais, Rio Claro, São Paulo e Ibicuí, Rio Grande do Sul. A dispersão da espécie por todo o território nacional aconteceu em cerca de 9.000 a.C., quando o número de homens aumentou muito. Tupis e Guaranis. Ao longo desse processo, teria ocorrido a diferenciação linguística e social que deu origem aos troncos indígenas Macro-G e Macro-Tupi. Deste último, entre os séculos 8 e 9, originaram-se as nações Tupi e Guarani, e são as que mais se destacam nos últimos 500 anos da história do Brasil, justamente porque tiveram um contato mais próximo com o homem branco. Na chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem entre 1 e 5 milhões. Os tupis ocupavam a região costeira que se estende do Ceará a Cananeia e São Paulo. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões encontravam-se outras tribos genericamente chamadas de tapuias, palavra tupi que designa os índios que falam outra língua. Apesar da divisão geográfica, as sociedades tupis e guaranis eram bastante semelhantes entre si. Nos aspectos linguísticos e culturais, as sociedades tupis e guaranis eram bastante semelhantes entre si nos aspectos linguísticos e culturais. Os grupos se formavam e se mantinham unidos principalmente pelos laços de parentesco, que também articulavam o relacionamento desses mesmos grupos entre si. Agrupamentos menores, as aldeias ligavam-se através do parentesco com unidades maiores às tribos. Modo de vida dos índios. Os índios sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura. Nem esta última, porém, servia para ligá-los permanentemente a um único território. Fixavam-se nos vales de rios navegáveis onde existissem terras férteis. Permaneciam no lugar por cerca de 4 anos.
Depois de esgotados os recursos naturais do local, migravam para outra região, num regime semi-sedentário. Suas tabas, aldeias, abrigavam entre 600 e 700 habitantes, levando em conta as possibilidades de abastecimento e as condições de segurança da área. Um conselho de chefes determinava o local onde eram erguidas, e as aldeias eram formadas por ocas, que eram as cabanas, né? Habitações coletivas que apresentavam formas e dimensões variadas, e, em geral, as ocas eram retangulares, com um comprimento variando entre 40 metros e 160 metros e a largura entre 10 metros e 16 metros. Abrigavam entre 85 e 140 moradores. Suas paredes eram de madeira trançada com cipó e recobertas com sapê desde a cobertura. As várias aldeias se ligavam entre si através de trilhas que uniam também o litoral ao interior. Algumas eram muito extensas, como a do Peabiru, que unia a região da atual Assunção, no Paraguai, com o Planalto de Piratininga, onde se situa a cidade de São Paulo. Descobrimentos arqueológicos confirmam contatos entre os tupis guaranis e os incas do Peru. Objetos de cobre dos Andes foram desenterrados em escavações no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. Falar um pouco de alimentação. A alimentação dos índios é mandioca, peixe, mariscos. A alimentação dos índios do Brasil se compunha basicamente de farinha de mandioca, peixe, mariscos e carne. Conheciam-se os temperos e a fermentação de bebidas alcoólicas. Com as fibras nativas dos campos e florestas, fabricavam-se cordas, cestos, peneiras, esteiras, redes, abanos de fogo, moldavam-se em barro diversos tipos de potes, vasos e urnas funerárias, pois enterravam seus mortos. Na taba, vigorava a divisão sexual do trabalho. Aos homens cabiam as tarefas de esforço intenso, como o preparo da terra para o cultivo, a construção das ocas e a caça. Além destas, havia a atividade que consideravam mais gloriosa, a guerra. As mulheres, além do trabalho natural de dar à luz e cuidar das crianças, semeavam, colhiam, modelavam, teciam, faziam bebidas e cozinhavam. Os casamentos serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar os laços de parentesco. A importância da família se contava pelo número de seus homens. As grandes famílias tinham um líder e as aldeias tinham um chefe, o Murubixaba. Em torno dele reunia-se um conselho da taba, formado pelos líderes, e o pajé, ou xamã, que desempenhava um papel mágico e religioso. As crenças religiosas dos índios possuíam um papel ativo na vida da tribo. Praticavam-se de diversos rituais mágicos sagrados relacionados ao plantio, à caça, à guerra, ao casamento, ao luto e à antropofagia. Antropofagia, canibalismo e a vida após a morte. Basicamente, os tupi-guaranis acreditavam em duas entidades supremas, Monã e Maíra, identificados com a origem do universo. Ao lado das divindades criadoras, figurava também uma entidade Tupã, associada à destruição do mundo, que os índios consideravam inevitável no futuro. Além de ter ocorrido em passado remoto, Tupã associada à destruição do mundo, que os índios consideravam inevitável no futuro, além de ter ocorrido em passado remoto. Acreditavam também na vida após a morte, quando o espírito do morto iniciava uma viagem para o Guaxupiá, um paraíso onde se encontraria com seus ancestrais e viveria eternamente. A prática da antropofagia talvez estivesse especialmente ligada a essa viagem sobrenatural, sendo uma espécie de ritual preparatório para ela, segundo alguns estudiosos. Para outros, o ritual antropofágico servia para reverenciar os espíritos dos antepassados e vingar os membros da aldeia dos mortos em combate. Após as batalhas contra tribos inimigas, a antropofagia tinha caráter apoteótico, mobilizando todos os membros da aldeia numa sucessão de danças e encenações que terminavam com a matança de prisioneiros e o devoramento de seus corpos. Na organização política de uma aldeia destacava-se a figura do chefe,
o Morubixaba, mas este só exercia efetivamente o poder em tempos de guerra. Ainda assim, não podia impor a sua vontade, devendo convencer o conselho da aldeia por meio de discursos. A guerra era uma atividade epidêmica, acontecia por razões materiais, como conquistar terras privilegiadas, morais e sentimentais, como a vingança da morte de parentes ou amigos por grupos adversários, ou ainda religiosos vinculados à antropofagia. Povos guerreiros. O caráter beligerante das sociedades indígenas brasileiras desmente a versão da história segundo a qual os índios se limitaram a assistir à ocupação da terra pelos europeus, sofrendo os efeitos da colonização passivamente. Ao contrário, nos limites das suas possibilidades, resistiram à ocupação territorial, lutando bravamente por sua segurança e liberdade. Entretanto, o contato inicial entre índios e brancos não chegou a ser predominantemente conflituoso. Como os europeus estivessem em pequeno número, podiam ser incorporados à vida social do índio, sem afetar a unidade e a autonomia das sociedades tribais. Isso favoreceu o intercâmbio comercial pacífico, as trocas de produtos entre os brancos e os índios, principalmente enquanto os interesses dos europeus se limitaram ao extrativismo do pau-brasil. Em geral, nas 3 primeiras décadas de colonização, os brancos se incorporavam às aldeias, totalmente sujeitos à vontade dos nativos. Mesmo em suas feitorias, os europeus dependiam de articular alianças com os indígenas para garantir alimentação e segurança. Posteriormente, quando o processo de colonização promoveu a substituição do extrativismo pela agricultura como principal atividade econômica, o padrão de convivência entre os dois grupos raciais sofreu uma profunda alteração. O índio passou a ser encarado pelo branco como um obstáculo à posse da terra e uma fonte de mão de obra barata. O índio passou a ser encarado pelo branco como um obstáculo à posse da terra e uma fonte de mão de obra barata. A necessidade de terras e a de trabalhadores para a lavoura levaram os portugueses a promover a expulsão dos índios do seu território, assim como a sua escravização. Assim, a nova sociedade que se erguia no Brasil impunha ao índio uma posição subordinada e dependente. Confederação dos Tamoios. Contra essa ordem, a reação indígena assumiu muitas vezes caráter violento, como a Guerra dos Tamoios, que se estendeu por 3 anos, a partir de 1560, incentivados por invasores franceses estabelecidos na Baía de Guanabara. Vários grupos desses índios uniram-se numa confederação para enfrentar os portugueses ao longo do litoral, entre os atuais estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A atuação dos jesuítas, Manuel da Nóbrega e José Anchieta, resultou num acordo de paz realizado em Iperoig, uma aldeia situada onde hoje se localizam os municípios paulistas de São Sebastião e Ubatuba. Outra possibilidade de reação indígena ao avanço português era a submissão assumida sob a condição de aliados ou escravos. Essa forma de convivência pacífica foi obtida particularmente graças ao trabalho dos padres missionários que, promovendo a cristianização dos índios, combatiam sua cultura e tradições religiosas, além de redistribuí-los territorialmente, em geral de acordo com os interesses dos colonizadores e índios sobreviventes. Finalmente, para preservar a unidade e a integridade do seu modo de vida, os índios optaram também pela migração para as áreas interioranas, cujo acesso difícil tornava o contato com o branco improvável ou impossibilitava a este exercer seu domínio. Essa alternativa, porém, teve um preço alto para as tribos indígenas, forçando-as a adaptar-se a regiões mais pobres ou inóspitas. Ainda assim, em relação ao enfrentamento ou à submissão, o isolamento foi o que permitiu parcialmente os índios preservarem a sua herança biológica, social e cultural. Dos 5 milhões de índios da época do descobrimento, existem atualmente cerca de 460 mil, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ok? Pessoal, continuando mais um pouco aqui sobre os povos indígenas, Grandes cidades na Amazônia
comércio com os incas, guerra química entre canibais, então, um paraíso despovoado onde tudo se colhia, doces bárbaros viviam em paz, europeus. Um paraíso despovoado onde tudo se colhia, doces bárbaros viviam em paz e europeus eram inéditos. Assim, Pero Vaz de Caminha descreveu nossa terra em uma carta para o seu rei, quando esteve aqui com Pedro Álvares Cabral em 1500. Mas o escrivão da certidão de nascimento do Brasil ficou aqui uma semana, mal conheceu o recém-nascido. Hoje sabemos que nosso futuro território possuía aldeias com milhares de índios, agricultura intensiva, comércio internacional e guerras permanentes movida a canibalismo. Além disso, já tinha recebido 3 navegadores, 2 espanhóis, inclusive, e vamos mostrar agora para você. Conheça um mundo que teve fim assim que foi descoberto. Civilização da selva. Cientistas já encontraram ruínas de mega-aldeias na Amazônia e muitos acreditam que a floresta seja uma obra humana. Eldorado era coisa do passado. Em 1541, uma expedição espanhola partiu de Quito, no Equador, rumo ao leste para encontrar a terra da canela. Os exploradores europeus encontraram mais a nascente de um rio imenso, contando em ambas as margens com aldeias gigantescas habitadas por milhares de índios. Nem todos eram pacíficos, e a certos pontos os espanhóis foram atacados por índias ferozes. A jornada só terminou no Atlântico, na foz do rio, que ficaria conhecido pelo nome grego que colocou nas guerreiras, Amazonas. O relato da viagem foi considerado uma fantasia absurda, e assim permaneceu. Talvez a história das Amazonas tenha sido mesmo lorota de conquistador, mas a visão de margens do rio superpopulosas, muito mais do que são hoje, tem cada vez mais chances de ser verdade. Durante muito tempo vigorou a tese de que a selva equatorial simplesmente não tinha como comportar grandes núcleos populacionais, mas as descobertas da antropóloga americana Anna Roosevelt, em Marajó, fizeram todos reverem seus conceitos. Suas descobertas mostraram que a ilha pode ter abrigado um povo que, além de fazer belas cerâmicas, construiu barrancos anti-enchentes e sobre eles aldeias com milhares de habitantes. Outro achado importante foi o do também americano Michael Heimberg, trabalhando com uma equipe multidisciplinar e índios da região do Xingu. Ele identificou as ruínas de um assentamento permanente, Curricugu. Os europeus nunca encontraram Curricugu e centros semelhantes porque estavam procurando pela coisa errada. Queriam achar cidades perdidas e essas eram estruturas multicêntricas com redes de pequenos assentos, o que eu gosto de chamar de cidade-jardim, diz Eckenberg. Estruturas semelhantes a Curricugu foram encontradas por Eduardo Neves, perto de Manaus, e por Denise Chan e Denise Gomes, na selva da Bolívia. A população de uma cidade-jardim poderia chegar a 50 mil pessoas, o equivalente às cidades-estado da Grécia. A cidade-jardim perdida. O sítio arqueológico de Curricugu, no Alto Xingu, dá pista sobre como pode ter sido a ocupação da Amazônia logo antes do descobrimento. Esse era um agrupamento cercado por um muro de galhos e um fosso profundo e largo, demonstrando a preocupação em resistir a ameaças externas. Desse centro partiam estradas com vários metros de largura que o conectavam a outros centros, e imagens de satélite sugerem que todo o caminho entre as mega-aldeias era permeado de hortas e pomares para sustentar uma população de milhares. A pesquisa ainda está em andamento, mas esses dados preliminares sugerem que a densidade populacional da Amazônia já foi muito maior. Os cientistas vão mais longe. Estudos mostram que boa parte da Amazônia pode ser obra do homem, não da mãe natureza. A distribuição de frutas e de um solo específico, a terra preta, sugere a ação do homem.
Muitas áreas do Xingu são 100% antropogênicas, gigantescos pomares, e povos no local ainda dominam sofisticados sistemas de uso do solo de Heckenberg. Meu objetivo é que esses sistemas possam ser usados para o desenvolvimento sustentável, incluindo os indígenas. Há ainda um mistério sobre o qual temos muito a aprender: os geoglifos, formações geométricas do tamanho de quadras esportivas distribuídas entre o Acre e a Bolívia. Revelados pelo desmatamento e mais bem vistos do céu, eles desafiam especialistas. O que une essas civilizações perdidas é o colapso. Como milhões de pessoas teriam sido dizimadas? Como milhões de pessoas teriam sido dizimadas? Nem pólvora, nem aço, epidemias trazidas pelos brancos mataram mais do que qualquer arma. Verdade, as epidemias que mataram muitos índios. Antes do Mercosul. Estudos revelam uma rede de estradas que ligava nosso litoral ao Império Inca e permitiam escambos entre povos. Até hoje, se supõe que os índios brasileiros ignoravam o escambo até receberem espelhos e miçangas dos marinheiros de Cabral. Trocar o quê se não produziam nada? E trocar com quem se viviam isolados dos vizinhos? É um mito totalmente desmontado por pesquisas recentes que provam que havia troca constante entre os povos do litoral e do sertão. E mais, uma rede de caminhos fazia esses itens chegarem até o Império Inca, no Peru. Vistos pela lógica da época, os escambos da beira da praia estavam mais para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E que comércio era esse? Antropólogos franceses chegaram a uma estrutura básica dessa rede de trocas. Os índios do litoral tinham sal extraído do mar e conchas ornamentais, e volta e meia ainda sobrava mandioca, né? Já o sertão tinha suas commodities como feijão e milho, e também um artigo de luxo, penas de aves grandes como a ema e tucano para todo tipo de enfeite. Tudo isso era objeto de permuta com os incas, que em troca davam objetos de cobre, bronze, prata, ouro. Nossos índios praticamente não tinham acesso a metal. Esses contatos, que durante muito tempo tiveram áreas de lenda, foram comprovados com vários achados em Cananéia, São Paulo. Por exemplo, foi encontrado um machado pré-colombiano feito com cobre dos Andes. O principal ramal dessa malha viária ameríndia era o Peabiru, provavelmente uma palavra tupi que significava caminho de grama. Esse caminho atravessava os atuais estados de São Paulo e Paraná, entrava Paraguai adentro e subia pela Cordilheira dos Andes. Era como se fosse uma rota da seda atravessando a América do Sul, unindo economias e culturas diferentes, uma ação entre nações. Existem testemunhos do início do período colonial que revelam o interesse com que os tribos do litoral e do sertão mantinham aberta essa ligação, de Jorge Couto, historiador português, autor de A Construção do Brasil. O interesse na troca de produtos era um denominador comum, razão suficiente para que cada grupo garantisse a segurança da circulação de homens e mercadorias nas suas áreas de influência. É verdade que os elementos de que dispomos sobre o Piabiru não são tênues, mas já são suficientes para dizer que ele existiu e funcionou de fato. Os caminhos dos índios se tornaram as trilhas dos descobridores, depois as rotas dos bandeirantes. Trechos originais ainda sobrevivem em matas no norte do Paraná, mas muitos foram cobertos de asfalto e hoje são vias como as paulistanas, Rebouças e Consolação. É um capítulo ainda ignorado por historiadores, mas já explorado pela indústria do turismo, que vende pacotes de ecoturismo para quem quiser explorar a antiga trilha. O descobridor do Piabiru. Em 1524, o português Aleixo de Souza se juntou aos valentes da tribo Carijó e saiu em busca de fortuna. Não havia achado nenhuma desde que naufragara alguns anos antes da futura ilha de Santa Catarina, onde hoje é Florianópolis. Ele havia ouvido falar de um caminho que levava até um reino repleto de ouro e prata. 3.000 quilômetros para o oeste depois, ele chegou ao Império Inca.
Chegou, roubou, fugiu e, na volta, acabou sendo atacado e morto por índios paraguaios. Mas uma coisa ninguém tira dele: o pioneirismo. Aleixo saqueou os Incas 9 anos antes dos espanhóis. Guerra das Tribos. Esqueça o paraíso terreno. Nossos índios viviam em conflito com direito à guerra santa, armas químicas e banquetes antropofágicos. Junto ao mar vivia uma tribo que levava uma vida mansa, sem preocupações, até que um dia, sem que ninguém esperasse, chegaram os conquistadores. Eles falavam uma língua estranha, usavam armas melhores e não tiveram dó dos derrotados. Queimaram suas aldeias, mataram seus guerreiros e escravizaram mulheres e crianças. Quem conseguiu fugir teve de ir para bem longe da praia para nunca mais voltar. Foi assim que, por volta do ano 1000, os tupis se tornaram os donos do litoral. Muito antes dos portugueses, a vida dos índios já não era fácil. As tribos viviam em estado de guerra ininterrupta, endêmica, como defende o sociólogo Florestan Fernandes no clássico A Função Social na Guerra na Sociedade Tupinambá. Por terra, por rios, por vingança, por esporte, até por motivos religiosos, como parece ter sido o caso dos tupis, os ancestrais dos tupis vinham de onde hoje é a Rondônia, onde se diferenciaram da concorrência graças à agricultura de coivara, baseada em queimadas periódicas. Sim, índios faziam queimadas. Segundo o antropólogo francês Pierre Clastres, os tupis acreditavam para valer no mito da terra sem mal, um lugar fértil, sem doenças nem tragédias e que garantia os espíritos ficar no leste. A crença nessa terra prometida motivaria um êxodo que durou séculos, sempre rumo ao Atlântico. Chegando lá, expulsaram para o interior os antigos residentes, que receberam o apelido de tapuias, em tupi, selvagens. Prova de que a história é escrita pelos vencedores, até quando eles não sabem escrever. Hoje os ex-tupias são o tronco macro-G. Quando os tripulantes da armada de Cabral desembarcaram na terra de Santa Cruz, os tupis e os guaranis efetuavam denodados esforços para completar a conquista do litoral, escreve Jorge Couto. Naturalmente ganhavam a disputa os grupos tribais mais coesos, numerosos e tecnologicamente mais apetrechados. E bota apetrechado nisso. A distância usavam flechas, às vezes impregnadas de venenos vegetais e animais, às vezes incendiárias com tufos de algodão e chamas. Ao se aproximar de uma aldeia sem vadia, metiam medo batendo os pés no chão e soprando instrumentos feitos com ossos de inimigos. Durante o cerco, apelavam para a guerra química, jogavam pimenta da terra na fogueira e faziam uma nuvem tóxica chegar aos adversários. No combate corpo a corpo, preferiam tacapes ideais para trincar crânios. A aldeia era incendiada e tudo terminava em churrasco. Prato principal: prisioneiros. O gosto dos outros. O termo certo não seria canibalismo, mas antropofagia. A diferença é sutil, mas faz sentido. Canibal é quem come carne humana por necessidade. Antropófago é quem faz por gosto mesmo. Os índios buscavam adquirir a valentia dos rivais. Havia todo um ritual que podia durar de dias a meses, em que o prisioneiro era humilhado e homenageado até que chegasse o dia em que seria servido para a tribo inteira. Cada povo obedecia uma divisão das partes entre homens e mulheres, velhos e jovens. O suicídio não seria uma opção? Nada disso. Ser devorado era a prova de que era um guerreiro valente. Os portugueses souberam explorar essas rivalidades. Por uma vitória momentânea contra adversários tradicionais, os índios se aliavam aos invasores sem se dar conta que se aproximar deles causaria sua derrota permanente. Nem demônios, nem anjos. Os índios eram mais complexos do que a idealização e o preconceito dos europeus permitiam ver. No século XVI, espalhou-se em Portugal a ideia de que a língua dos índios brasileiros carecia de 3 letras, F, L e R. Logo não tinha como ter nem fé, nem lei, nem rei. A teoria era meio surda. Os índios tinham os 3 sons e totalmente míope. As instituições só existem se nomeadas em português? Mas resume bem o que os portugueses pensavam dos índios: almas a serem catequizadas, doutrinadas e governadas.
Enxergando sempre por esse prisma, os europeus não quiseram ou não puderam ver certas nuances sobre seus novos súditos, nuances reveladas por novas conquistas arqueológicas e que ajudam a entender como as tribos do litoral viveram seus últimos dias de índios. Os portugueses não compreendiam direito os papéis dos homens e das mulheres. Eles caçavam mais diferente dos varões lusos e ignoravam a lavoura. Elas cuidavam das tarefas domésticas, mas ao contrário das carolas católicas, não tinham vida espiritual, uma tarefa masculina. E não havia mesmo reis. O poder era fragmentado, cada chefe mandava na sua aldeia e olhe lá. Às vezes, como no estilo britânico, reinava, mas não governava. A monogamia predominava, mas as separações frequentes e numerosas confundiam os conquistadores. E nada de famílias numerosas. As mulheres paravam nos 2 filhos, era o máximo que dava para alimentar sem aperto e o máximo que se podia carregar em caso de mudança. A perfeição física dos índios, que tanto chamou a atenção dos europeus, pode ser resultado de eugenia. Como os espartanos, eles provavelmente matavam os bebês que consideravam deficientes. Muita ciência passou despercebida. Só agora podemos dizer com certeza que os índios domesticavam plantas e enriqueciam o solo com adubo, realizavam pesca por envenenamento com um elevado grau de eficácia. Tendo profundo conhecimento das plantas que os rodeavam, tinham remédios eficazes para quase todos os males, cujas propriedades ainda estão sendo descobertas em laboratórios. Sem falar em uma das maiores invenções de todos os tempos, a rede de dormir. Até que a rede e o mundo caíram. Como disse em uma entrevista recente à revista Piauí, o antropófago Eduardo Viveiros de Castro, o mundo deles acabou em 1500. Se formos falar do fim do mundo, pergunte aos índios como é, porque eles sabem, eles viveram isso, a América acabou. Enquanto os portugueses escreviam a certidão de nascimento da nova terra, os timbiras faziam um atestado de óbito para o seu mundo. Na lenda de Alquê, um menino com poderes sobrenaturais é morto em uma fogueira. Ele ressuscita como o primeiro branco e pede que a tribo escolha entre a espingarda e o arco. A espingarda traria a civilização, com medo. Com medo, os índios escolheram o arco e permanecem índios, ao que até hoje chora de pena dos timbiras. 3 antes de Cabral. Pedro Álvares Cabral é o descobridor oficial do Brasil. Veio oficialmente, tomou posse, rezou missa e fez com que o mundo soubesse. Mas não é o descobridor cronológico. Antes dele, pelo menos 3 outros navegadores estiveram em nossas atuais costas, um português seguido de 2 espanhóis. O primeiro foi Duarte Pacheco, ainda em 1498. Tudo indica que o experiente explorador esteve em Belém e foi subindo até a futura Caracas. Sua missão talvez fosse saber se havia terra que valesse uma esquadra maior, a de Cabral. O segundo vem em janeiro de 1500, Vicente Pinzon, que havia descoberto a América junto com Colombo. O espanhol foi o primeiro a cruzar a linha do Equador e sem estrela polar para se guiar. Bateu no Nordeste e foi subindo até a Flórida. Logo atrás dele, em fevereiro, chegou seu primo Diego de Lepe. O curioso é que, apesar de nomear várias regiões, não tomaram posse, sabiam muito bem que estavam em território que era de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Okay. Falar mais um pouco aqui, né? Antes de Cabral, né? Pedro Álvares Cabral foi o comandante da primeira expedição portuguesa que chegou ao território que mais tarde receberia o nome de Brasil. As 13 caravelas, lideradas por Cabral, chegaram no dia 22 de abril de 1500. Dizem que este grande território foi descoberto nesse dia e para muitas pessoas a história do Brasil começou aí. É assim que muitos livros didáticos ensinam, mas iremos aprender que muita história acontecia por aqui antes da chegada dos portugueses. O Brasil foi descoberto ou ocupado pelos colonizadores, né? Os portugueses chegaram, ocuparam um território que já existia, fizeram os habitantes desse território aceitar seu jeito de viver, de falar, de acreditar em Deus, sem ao menos perguntar se eles estavam interessados nisso. Não.
O que você acha mais adequado dizer? Os portugueses descobriram o Brasil ou os portugueses ocuparam o Brasil? Você escolheu a melhor alternativa se optou pela alternativa B. Os portugueses ocuparam o Brasil. Se usarmos a palavra descobrimento ou expressões como o Brasil foi descoberto, os portugueses descobriram o Brasil, estamos cometendo um erro. Estamos demonstrando desconhecimento sobre as populações indígenas que já existiam no Brasil e suas histórias. Esse jeito de falar dá a impressão de que não havia ninguém no imenso território que veio se chamar Brasil, ou mostra que achamos que as culturas que existem aqui antes não valiam nada e que aquela que se instalou depois lhes era superior. Achar isso é demonstrar preconceito. Preconceito é uma ideia já pronta que alguém nos passa e que a gente aceita, sem refletir se ela é verdade ou não. É geralmente um julgamento de grupos ou pessoas que percebemos como diferentes e essa diferença é vista como algo negativo. Preconceito surge de uma afirmação genérica feita sem nenhum conhecimento. É dizer, por exemplo, que todos os índios são preguiçosos ou que lugar de mulher é na cozinha. Achar que a cultura de um povo é melhor do que a cultura de outro povo também é preconceito. A ideia de que todo mundo tem de ser, pensar, viver de um mesmo jeito leva ao preconceito. Por isso é preciso reconhecer as diferenças e respeitá-las. Outra ideia muito comum e nada adequada era que indígenas vivendo em pequenas aldeias isoladas na floresta, sem qualquer contato, mudança ou inovação, como se estivessem parados no tempo, como se essas populações não tivessem um passado, não tivessem história. Mas hoje já se sabe, e você pode até ensinar para quem ainda não aprendeu, que os povos indígenas que habitam o continente sul-americano descendem de populações que chegaram aqui e ocuparam toda a extensão desse continente há dezenas de milhares de anos. Qual era o número de habitantes da época da chegada dos portugueses? Não se sabe ao certo, mas muitos estudos indicam que no início do século XVI havia entre 2 e 4 milhões de índios. Se compararmos com o número de indígenas que existe hoje no Brasil, cerca de 800 mil, notamos que houve uma enorme diminuição dessa população. E como o número de indígenas diminuiu tanto? Muitas foram as causas, mas um número enorme de indígenas morreu por causa das doenças trazidas pelos colonizadores europeus, como, por exemplo, a gripe, o sarampo, a coqueluche, a varíola, a tuberculose. E o que significa doenças trazidas pelos colonizadores europeus? Significa que essas doenças existiam entre colonizadores, mas eram completamente desconhecidas pelos índios. Ao atingirem os indígenas, elas o faziam de uma forma muito forte, porque eles ainda não tinham desenvolvido anticorpos. Anticorpos são as defesas que nosso organismo vai criando ao longo do tempo de convivência com as doenças para se defender delas. Essas doenças, sem encontrar essas defesas, viravam epidemias, isto é, passavam rapidamente de uma pessoa para outra e atingiam populações inteiras. Quais foram as primeiras populações atingidas pelas doenças? Foram as populações que viviam nas áreas onde a ocupação teve início, no litoral. Os indígenas que habitavam o interior estavam livres dessas doenças. Os indígenas que habitavam o interior estavam livres dessas doenças? Não. As populações que moravam no interior do Brasil também foram atingidas, pois os portugueses chegaram nesses lugares mais afastados, através dos rios e dos caminhos abertos na mata. Além disso, as doenças eram transmitidas às populações que não tinham contato direto com os europeus pelas relações de troca e comércio. Essas redes ocupavam grandes áreas e isso possibilitou a transmissão de doenças. Fontes de informação: Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI, Brasil, 50 mil anos, uma viagem ao passado pré-colonial, guia temático para professores. Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI, Programa de Educação Patrimonial do Levantamento Arqueológico do Gasoduto Coari, Manaus, guia temático. E Eduardo Góes Neves, Os Índios antes de Cabral, Arqueologia e História Indígena no Brasil, do livro A Temática Indígena nas Escolas, Novos Subsídios para Professores de 1 e 2, de primeiro e segundo grau, 1995. Então é isso. Mais um pouquinho, né? Ok? Pessoal, continuando mais um pouco aqui com os povos indígenas do Brasil, né?
falando aqui do Brasil pré-cabralino, Brasil antes dos portugueses, né? O Brasil pré-cabralino era habitado por povos de uma imensurável diversidade cultural que se perdeu ao longo da colonização. Embora seja corriqueiro dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil hoje, Cabral descobriu o Brasil, hoje em dia já é possível ver a correção em seguida, antes do navegador português aqui aportar. Já existia uma sociedade bem consolidada. Dito isso, os colonizadores europeus se depararam com aqueles que chamamos de povos pré-cabralinos. Enquanto na parte norte da América existem os povos pré-colombianos, incas, maias e astecas, que o antecederam à invasão de Cristóvão Colombo e foram dizimados pela colonização espanhola. Os nativos brasileiros são indígenas também sem muita sorte. Só para ilustrar, milhões de nativos habitavam o território hoje chamado de Brasil. Contudo, os colonizadores, ao chegarem aqui cheios de preconcepções e motivados pela ganância, conceberam a errônea ideia de uma uniformidade cultural, algo semelhante ao que aconteceu com as tribos africanas na Conferência de Berlim. Contudo, na verdade, as culturas no Brasil pré-cabralino eram bastante complexas e apresentavam significativas características e tradições próprias. Logo, o grande número de línguas e dialetos, bem como inúmeros elementos da diversidade e tradições de cada grupo étnico, foram se perdendo ao longo do processo de colonização. Havia aqui uma grande variedade nativa. Quando os portugueses ancoraram no litoral brasileiro, já existiam cerca de 2 milhões de indígenas integrando os povos pré-cabralinos. Ao passo que também é chamado de pré-história brasileira. Esse período é marcado por uma ocupação datada de 12 mil anos, ou seja, muita história já existia aqui antes da invasão europeia. Dentre todos os povos indígenas que habitaram o Brasil, de norte a sul, podemos destacar os grupos Pataxó, Nambiquara, Macrogê e Arawak. Os índios pataxós e nambiquaras eram coletores no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Contudo, os tupis formaram o maior grupo indígena da época, anterior ao descobrimento, sendo que suas tribos iam desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A contribuição específica desse grupo foi importante para a formação da cultura brasileira, principalmente na influência sobre nosso idioma. No total do território brasileiro, a família linguística Tupi-Guarani foi a encontrada em maior número. Os tupis desenvolveram aldeias compostas por uma população variando entre 500 e 800 habitantes. Além disso, plantavam batata doce, milho, pacova, abacaxi, mandioca, entre outras culturas. O Brasil pré-cabralino, cultura e sociedade. Vamos falar sobre isso agora. Brasil pré-cabralino, cultura e sociedade. Os indígenas do Brasil pré-cabralinos viviam em tribos, sendo seu chefe político o cacique. Havia também o pajé, que era responsável pela vida religiosa e tratamentos medicinais através da cura com ervas, plantas e rituais místicos. Os nativos das terras brasileiras possuíam sua própria cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. Confeccionavam objetos artesanais com elementos da natureza, como cerâmica, palha, cipó, madeira, dentes de animais, etc. E a religião indígena baseava-se na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Quando promoviam festas e cerimônias religiosas, dançavam, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos. Os índios e o contato com os portugueses. O contato dos povos do Brasil pré-cabralino com os portugueses foi extremamente prejudicial, ao passo que foram enganados, explorados e escravizados. Muitos indígenas acabaram não resistindo às condições desumanas impostas pelos colonizadores, perderam terras e foram forçados a abandonar sua cultura em favor da europeia. Diversas nações indígenas enfrentaram os invasores, mas as guerras eram desproporcionais,
uma vez que o invasor tinha armas de fogo, né? Como resultado disso, houve um processo de extermínio indígena que se estende até os dias atuais. Só para ilustrar a questão de demarcação de terras indígenas, segue em pauta. Após anos enfrentando injustiças, os descendentes diretos dos povos pré-cabralinos tiveram direito a terras assegurado pela Constituição de 1988. No entanto, a teoria difere bastante da prática. Sendo assim, apesar de visar preservar a identidade e cultura restante dos nativos, essa lei não é respeitada por grandes latifundiários e grileiros. Curiosidades sobre os povos pré-cabralinos. Na ilha de Marajó existe um povo mais avançado, mas que foi extinto 2 séculos antes da chegada de Cabral. Eles se chamavam Marajoaras, sendo que desenvolveram sofisticados trabalhos em cerâmica e elaboradas pinturas. Isso comprova a existência de uma sociedade relativamente complexa ainda naquela época. Segundo o jornalista científico Reinaldo José Lopes, ao contrário do que se imagina, a natureza do Brasil pré-cabralino não era intocada. Na verdade, ela foi constantemente manejada e alterada pelos povos indígenas que aqui existiam, visto que a mesma era sua fonte de recursos. Os nativos utilizavam técnicas sofisticadas para manuseá-la. Ao contrário do hábito de monocultura, ainda popular nos dias atuais, caracterizada pelo desmatamento em prol de plantações de soja ou pastagem para gado, os povos pré-cabralinos chegaram a construir seu próprio solo com a terra preta da Amazônia. Ok. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Tinha os índios que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa. Os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa não possuíam escrita, assim não existem documentos escritos que expliquem como eram essas comunidades antes do descobrimento. Conforme explicam Flávio de Campos e Renan Garcia Miranda, a forma de tentar reconstituir a vida dos nativos antes da chegada dos europeus é, por mais paradoxal que possa parecer pelos relatos e crônicas escritos por esses mesmos europeus no período colonial. Como os povos indígenas da América Portuguesa não desenvolveram a escrita, os principais documentos a respeito de sua história foram elaborados pelos conquistadores. A partir de relatos dos descobridores e de estudiosos do período, pode-se concluir a forma com que os indígenas viviam como sociedade. Sabe-se que os indígenas não tinham a mesma visão capitalística dos europeus, haja vista que viviam em uma sociedade na qual não havia desigualdades, tampouco disputa de poder. Andressa Pierre ressalta que essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos recursos naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução cultural e social, além de percepções e representações em relação ao mundo natural, marcadas pela ideia de associação com a natureza e a dependência de seus ciclos. Os índios pertencem a uma sociedade cujo fim é a reprodução da solidariedade e não a acumulação de bens e lucro. Portanto, estuda-se a forma de viver dos indígenas que habitavam o país naquela época a partir de relatos de descobridores, como os trechos da carta endereçada ao rei D. Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha. Foram-se lá todos e andaram entre eles, e segundo depois diziam, foram bem 1,5 légua a uma povoação em que haveria 9 ou 12 ou 10 casas, as quais diziam que eram tão compridas cada uma como esta nau capitana, e eram de madeira e das ilhargas de tábuas e cobertas de palha de razoável altura, e todas de um só espaço sem repartição alguma. Tinham de dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada com cabos em cada esteio, altas em que dormiam, e debaixo para se aguentarem faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma numa extremidade e outra na oposta, e diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas e que assim os encontraram, e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a saber, muito inhame e outras sementes que na terra dá que eles comem.
E como se fazia tarde, fizeram-nos logo todos tornar, e não quiseram que lá ficasse nenhum. E ainda segundo diziam que iriam vir com eles, resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor que levavam papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo. Segundo Vossa Alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão vô-las há de mandar, segundo ele disse. E como isto vieram, e nós tornamo-nos as naus. O texto acima, exposto por Pero Vaz de Caminha, demonstra a simplicidade e inocência dos povos indígenas. Em consonância com a simplicidade e inocência colocada por Pero Vaz de Caminha, Luiz Donizete Benzi Gruppioni destaca alguns dos valores mais característicos das sociedades indígenas. Sociedades indígenas são sociedades igualitárias, não estratificadas, em classes sociais e sem distinções entre possuidores dos meios de produção e possuidores da força de trabalho. São sociedades que se reproduzem a partir de posse coletiva da terra e dos recursos nela existentes e da socialização do conhecimento básico indispensável à sobrevivência física e ao equilíbrio sociocultural dos seus membros. Deste modo, a partir dos ensinamentos de Luiz Donizete Benzi Gruppioni, pode-se concluir que os indígenas valorizavam a terra e não degradavam o meio ambiente, haja vista que este era o meio de sobrevivência das comunidades. Boris Fausto exemplifica as atividades dos indígenas como sendo a caça, a pesca, a coleta de frutos, a agricultura, bem como o artesanato, sendo que todas essas atividades não eram em busca do lucro como nas sociedades capitalistas. Porém, o autor não acredita que eles possuíam consciência de proteger o meio ambiente. Todavia, afirma que, de qualquer forma, não há dúvida de que o alcance limitado de suas atividades e pela tecnologia rudimentar de que dispunham, estavam longe de produzir os efeitos devastadores da poluição de rios com mercúrio ou a derrubada de florestas com motosserras, características das atividades dos brancos nos dias de hoje. Verifica-se que os indígenas possuíam uma sociedade extremamente diferente da sociedade europeia, sendo que esta chegou ao Brasil com o intuito de obter riquezas e poder, enquanto que os indígenas somente utilizavam a terra, a água e caçavam para a sobrevivência da espécie. As consequências da conquista para os indígenas: a partir da chegada dos portugueses, no Brasil a vida dos indígenas foi transformada. Além do cotidiano e dos costumes, começou a ser modificado também o meio ambiente, como esclarece Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Os europeus especialistas, os portugueses e espanhóis chegaram na América como se estivessem praticando a expansão de suas fronteiras agrícolas. Foram chegando, extraindo as riquezas, devastando o solo e substituindo a natureza por outra, mais conhecida e dominada por eles. As populações locais viviam do que aqui tinham, comiam milho ou mandioca, produziam biju, ricas carnes de animais nativos, aves ou peixes. Aos poucos foram introduzidas novas comidas, cabras, carneiros, queijos e novas plantas, cana-de-açúcar, café e beterraba. A introdução de novas essências não poupou nem mesmo as árvores e os frutos, a tal ponto de dizer que a natureza foi substituída. Diferente do que muitos contam, os indígenas, assim como os negros, foram... Os indígenas... Um momentinho aqui. Um momentinho. Aqui. Perdão. Diferente do que muitos contam, os indígenas, assim como os negros, foram escravizados, né? Darcy Ribeiro relata que eles eram caçados e apropriados pelos senhores para os servirem, enquanto que o negro era utilizado para mão de obra mercantil e de exportação, o índio era utilizado para transportar cargas, para cultivar gêneros, preparar alimentos para a caça e para a pesca. Desta forma, o indígena passou a perder seu espaço e sua liberdade, ficando cada vez mais dependente do homem branco, o que ficou ainda mais marcado com a vinda dos jesuítas em meados do século XVI. Ok, pessoal? Oi, pessoal. Voltando aqui. Agora vamos também para uma sequência de exercícios de fixação sobre o tema Índios do Brasil.
ok? Vamos aí com a primeira questão. Então, textinho aqui, ó. Surgimos da confluência do entrechoque e caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência tem-se um modelo de estrutura social novo porque surge como uma etnia nacional diferenciada culturalmente de suas matizes formadoras, e povo novo ainda porque é fundado num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Nesse texto que eu li, o autor descreve a formação social do povo brasileiro, considerando a questão indígena e as informações apresentadas assinala as alternativas verdadeiras. Ok? Eu vou dar 5 alternativas, quais elas são verdadeiras. Okay? Alternativa 1, os povos indígenas no processo de aculturamento citado, que teve início em 1500, sofreram genocídio, extermínio físico e antrocídio, destruição da própria cultura, passando a falar outra língua e a professar nova religião. Ok? Então, essa é correta, é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Ok? A alternativa 2. As transformações identificadas na cultura indígena brasileira são decorrentes da nova reestruturação do seu papel na sociedade e da delimitação de seus territórios. Essa é falsa. Alternativa 3. 8 grupos indígenas ainda existem no estado da Paraíba, distribuídos entre o litoral e o sertão. São eles: Caeté, Tabajara, Paiacu, Iró, Jandiú, Ariú, Sucuru e Chacó. Essa é verdadeira. Realmente existem esses 8 grupos indígenas no estado da Paraíba. E alternativa 4. Os índios Caiapó não vivem mais na sua forma original, tendo em vista suas roupas e as relações comerciais e turísticas que constituem fontes de renda no presente e que não existiam no passado. Essa é verdadeira. Questão 5, alternativa 5. Os grupos indígenas da Amazônia vivem ainda hoje na sua formação original, sem influência da cultura ocidental. O que mudou foi a delimitação de seus territórios definidos pelo governo federal. Não, essa é falsa. Questão 2. Sobre os povos indígenas no Brasil, pode-se afirmar: alternativa 1. Eles viviam em aldeias formadas por grandes casas, cada uma delas habitada por dezenas de pessoas ligadas pelo casamento e parentesco. Embora não tivessem chefes formais, os seus grandes guerreiros detinham um enorme prestígio, o que lhes permitia alguns privilégios, como o de possuírem várias esposas. Alternativa 2. Alguns desses povos, como o Potiguara, da Paraíba, ofereceram grande resistência à colonização portuguesa, enquanto outros, como os Tupiniquim de São Paulo, apoiaram os europeus em suas guerras contra outros povos tupis. Os portugueses utilizaram muito bem as rivalidades entre os índios como arma de conquista. Alternativa 3. Os tupis possuíam uma economia bastante simples, baseada no cultivo de plantas como trigo e milho e na criação de pequenos animais como cabras e galinhas. Algumas aldeias possuíam pequenos celeiros onde a produção era armazenada e monopolizada pelos chefes hereditários. Então a certa aqui ficou qual? Ficou a alternativa 1 e 2, né? Alternativa 1, eles viviam em aldeias formadas por grandes casas, cada uma delas habitada por dezenas de pessoas ligadas pelo casamento e parentesco. Embora não tivessem chefes formais, os seus grandes guerreiros detinham um enorme prestígio, o que lhes permitia alguns privilégios, como o de possuírem várias esposas. E 2, alguns desses povos, como os Potiguara, da Paraíba, ofereceram grande resistência à colonização portuguesa, enquanto outros, como os Tupiniquim de São Paulo, apoiaram os europeus em suas guerras contra outros povos tupis. Os portugueses utilizaram muito bem as rivalidades entre os índios como arma de conquista. 1 e 2. Ok? Terceira questão. Povos resistentes. Não somos povos emergentes nem povos ressurgidos. Somos resistentes. Somos povos resistentes. A frase foi entoada como um grito de guerra pelo cacique pequena da etnia Genipapo Canindé, do Ceará.
em um encontro ocorrido em Olinda em 2006. Esse encontro, que reuniu 47 grupos étnicos, foi um marco na luta dos povos indígenas que ainda não têm sua identidade reconhecida. Muitos grupos buscam esse reconhecimento perante a sociedade e o poder público. Sobre os povos indígenas, é correto afirmar que Santa Catarina não registra índices de conflitos envolvendo comunidades indígenas, entre outros fatores, por ter investido ao longo dos anos em políticas de integração desses povos à sociedade. 2. Com a missão de converter os indígenas ao cristianismo, os jesuítas proibiram hábitos culturais, como, por exemplo, a antropofagia, a poligamia e a nudez. Entre outras ações, ainda criaram os chamados aldeamentos, locais onde os indígenas viviam sob a proteção dos religiosos. 3. Os primeiros colonizadores a chamavam pejorativamente de índio toda a população que vivia no território da América Portuguesa, pois não se havia dado conta da grande variedade de culturas que ocupavam o vasto território. 4. Como parte do projeto nacionalista de brasilidade, a ideia de enaltecer a imagem dos índios e repercutir intensamente nas propagandas do governo Vargas. E 5. Durante o Império, com a aprovação das Leis das Terras, de 1850, as chamadas terras devolutas foram disponibilizadas por tempo determinado para a reivindicação de posse dos povos indígenas. No entanto, a lei não teve efeito por falta de ampla divulgação entre esses povos. E 5. E 6. Embora existam garantias legais, o direito dos povos indígenas à terra tem sido ameaçado constantemente por conflitos com agricultores, pecuaristas, madeireiras e mineradoras. Então, as corretas aqui são a afirmativa 2, com a missão de converter os indígenas ao cristianismo. Os jesuítas proibiram hábitos culturais como, por exemplo, a antropofagia, a poligamia e a nudez. Entre outras ações, ainda criaram os chamados aldeamentos, locais onde os indígenas viviam sob a proteção dos religiosos. Ficou também a alternativa 4, certo? Como parte do projeto nacionalista de brasilidade, a ideia de enaltecer a imagem dos indígenas repercutia intensamente nas propagandas do governo Vargas. Verdade. E a 6. Embora existam garantias legais, o direito dos povos indígenas à terra tem sido ameaçado constantemente por conflitos com agricultores, pecuaristas, madeireiras e mineradoras. Ok? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma? Esses 3. Esses aqui. Espera um minutinho. Aí. Ver se tem outra sequência aqui. Tô rápido. Então, um minutinho. Aí, pessoal. Rapidinho, vai entrar a sequência aqui. Então, questão 3, vamos para a questão 4. Ok? Questão 4. Ué. Enfim, então, vamos passar para outra aqui. Um minutinho. Vou passar para outra. Ok? Então é o seguinte, né? Seguinte, aqui vamos a outra sequência de questões. Né? Ou seja, questão 1, outra sequência para vocês aí, desculpa a demora. A respeito do início da colonização, período abordado pelo texto, pode-se afirmar que a primeira forma de exploração econômica exercida pelos colonizadores e a dominação cultural e religiosa difundida pelo território brasileiro são, respectivamente, letra A, plantation do Nordeste, as bandeiras realizadas pelos paulistas. Letra B, a extração das drogas do sertão e a implantação das missões. Letra C, o escambo de pau-brasil e a catequização empreendida pela Companhia de Jesus. Letra D, a mineração do Sudeste e a imposição da língua geral em toda a colônia. Letra E, o cultivo da cana-de-açúcar e a domesticação dos índios por meio da agricultura. Acerta aqui qual seria? Letra C. Né? O escambo de pau-brasil e a catequização empreendida pela Companhia de Jesus. Ok? Vamos para a questão 2.
Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Este contato amistoso entre brancos e índios preservado. Letra A, pela igreja que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese. Letra B, o início da colonização, quando o índio vitimado por doenças, escravidão e extermínio passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Letra C, pelos colonos que escravizaram somente o africano na atividade produtiva de exportação. Letra D, em todos os períodos da história colonial brasileira, passando a figura do índio para o imaginário social como bom selvagem, forte colaborador da colonização. Letra E, sobretudo pelo governo colonial que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão. Qual seria a correta? Esse contato amistoso entre brancos e índios preservado. Letra B, até o início da colonização, quando o índio vitimado por doenças, escravidão e extermínio passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Ok? Questão 3. Dentre as características gerais do período pré-colonizador, destaca-se: letra A, o grande interesse pela terra, pois as comunidades primitivas do nosso litoral produziam excedentes comercializados pela burguesia mercantil portuguesa. Letra B, o extermínio de tribos e a escravização dos nativos, efeitos diretos da ocupação com base na grande lavoura. Letra C, a montagem de estabelecimentos provisórios em diferentes pontos da costa, onde eram amontoados histórias de pau-brasil para serem enviados à Europa. Letra D, a distribuição de lotes de terras a fidalgos e funcionários do Estado português, copiando-se a experiência realizada em ilhas do Atlântico. E letra E, a implantação da agromanufatura açucareira, iniciada com a construção do engenho do senhor governador em 1533 em São Vicente. Ou seja, dentre as características gerais do período pré-colonizador, destaca-se: letra C, a montagem de estabelecimentos provisórios em diferentes pontos da costa, onde eram amontoados as histórias de pau-brasil para serem enviadas à Europa. Questão 4. Sobre os povos dos sambaquis, é incorreto afirmar que: letra A, sendo nômades, ocuparam a faixa amazônica, deslocando-se durante milhares de anos do Marajó a Piratininga. Letra B, sedentários, viviam da coleta de recursos marítimos e de pequenas caças. C, as pesquisas arqueológicas demonstram que tais povos desenvolveram instrumentos de pedra polida e de ossos. D, na chegada dos primeiros invasores europeus, esses povos já se encontravam subjugados por outros grupos sedentários. E letra E, esses povos viveram na faixa litorânea entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, basicamente dos recursos que o mar oferecia. Então, questão 4. Sobre os povos dos sambaquis, é incorreto afirmar que, letra A, sendo nômades, ocupavam a faixa amazônica, deslocando-se durante milhares de anos do Marajó a Piratininga. Não, falsa, porque eles eram sedentários, os povos sambaquis. Questão 5. Os portugueses chegaram ao território depois denominado Brasil em 1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, letra A, os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo assim a criação de núcleos de povoamento. Letra B, a Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, policiando a costa com expedições bélicas. Letra C, as forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas ao longo do litoral, bem como as feitorias da costa sul atlântica. E a população de Portugal era pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários administrativos. Qual seria a correta, né? Os portugueses chegaram ao território depois denominado Brasil em 1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, letra
Letra C. As forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Questão 6. Então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para a iniciativa privada e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iria se iniciar, então, as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas da história do Brasil. Náufragos, traficantes e degredados, as primeiras expedições do Brasil assinalam o período histórico analisado pelo texto acima e suas características. Período colonial, letra A. Período colonial caracterizado pela monocultura e economia exportadora de cana-de-açúcar. Letra B. Economia mineradora marcada pelo povoamento da área mineira e intensa vida urbana. Letra C. Período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo com os nativos, ausência de colonização sistemática. D. Fase de economia cafeeira com acumulação intensa de capitais sem grandes mudanças na estrutura da produção. Letra E, período joanino de grande abertura comercial e profundas transformações culturais. Qual ficou a correta? Letra C. Período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo com os nativos, ausência de colonização sistemática. Questão 7. Responder a questão sobre o período pré-colonial brasileiro com base no texto a seguir. Da primeira vez que viestes aqui, vós o fizeste somente para traficar. Não recusáveis tomar nossas filhas e nós nos julgávamos felizes quando elas tinham filhos. Nessa época não faláveis em aqui vos fixar, apenas vos contáveis com visitar-nos uma vez por ano, permanecendo entre nós somente durante 4 ou 5 luas, luas eram meses, né? Regressáveis então ao vosso país, levando os nossos gêneros para trocá-los com aquilo que carecíamos. O texto está falando da forma de comércio. Letra A, mita. Letra B, escambo. Letra C, encomenda. D, mercantilismo. E E, corvéia. O texto está falando sobre escambo. Letra B. Questão 8. Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles os índios do Brasil. B. O rei Dom Manuel tinha se proposto a chegar às Índias navegando para o Ocidente, antecipando-se assim a Cristóvão Colombo. C. O interesse científico de descobrir e classificar novas espécies motivou os cientistas portugueses para lançarem-se à aventura marítima. D. Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura do trigo e assim dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal. E os portugueses estavam interessados nas riquezas. Letra E. Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias. Qual seria a correta? Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta. Correta seria a letra E. Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias. Questão 9. Os Tupiniquim, uma das maiores nações indígenas brasileiras, possuíam as seguintes características no período colonial. 1. Viviam da pesca, da caça, da coleta de frutos e raízes proporcionada pelas florestas e matas. 2. Tiveram suas manifestações culturais tradicionais e ritos cesseados nas regiões onde foram encampados pelo aldeamento de jesuítas. 3. Exploravam latifúndios respeitados pela colonização branca e viviam pacificamente com os portugueses no interior do Brasil. 4. Ocupavam parte do litoral brasileiro na faixa compreendida entre o sul da Bahia e o Paraná. Está correto em... Qual dessas está correta? 1, 2 e 4 seriam as corretas. Né? 1. Que os Tupiniquim, né, viviam da pesca, da caça, da coleta de frutos e raízes proporcionada pelas florestas e matas. 2.
tiveram suas manifestações culturais, tradições e ritos cesseados nas regiões onde foram encampados pelos aldeamentos jesuítas. E 4. Ocupavam parte do litoral brasileiro na faixa compreendida entre o sul da Bahia e o Paraná. Ok? Vamos ver aqui, questão 10. Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos documentos fundadores da Terra Brasilis e reflete em seu texto valores gerais da cultura renascentista. Dentre os tais destacam-se o quê? Letra A, visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta a sua antropofagia. Letra B, a informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo Renascimento no que tange a impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica moderna. C, a identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso devido à elevada temperatura que nada deixaria de produzir. D, a observação da natureza do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da nova visão do homem característica do século XV. E E, consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na Gênesis. Então, dentre os quais destaca-se a letra D, a observação da natureza e do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da nova visão de homem característica do século XV. Questão 11. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre essas feitorias, é correto afirmar que feitorias foi uma forma de colonização empregada por portugueses na África, na Ásia e no Brasil, com pleno êxito para a atividade agrícola. Essa foi a letra A. Letra B. As feitorias substituíram as capitanias hereditárias durante o governo geral de Mendes Sá como proposta mais moderna de administração colonial. C. As feitorias foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. D. Tanto as feitorias portuguesas fundadas ao longo do litoral brasileiro quanto as fundadas nas Índias tinham idêntico caráter à presença do Estado português e a ausência dos interesses particulares. E o êxito das feitorias afastou a presença de corsários franceses e estimulou a criação das capitanias hereditárias. Ou seja, sobre essas feitorias é correto afirmar, letra C. As feitorias foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. Okay? Questão 12. Seguindo a evidência, é evidente preocupação de descrever ao rei de Portugal tudo que for observado durante a curta estadia na terra, denominada de Vera Cruz. O escrivão da frota cabralina menciona na citada carta possibilidades oferecidas pela terra recém-conhecida aos portugueses. Dentre dessas possibilidades estão: letra A, extração de metais e pedras preciosas no interior do território, área não explorada então pelos portugueses. Letra B, a pesca e a caça pela qualidade das águas e terras onde aportaram os navios portugueses. C, a extração do pau-brasil e a pecuária de grande valor econômico naquela virada do século. D, a conversão dos indígenas ao catolicismo e a utilização da nova terra como escala nas viagens ao Oriente. E, a conquista de Calicut a partir das terras brasileiras e a cura de doenças pelos bons ares que aqui encontrados. Então a correta, né? Seguindo a evidente preocupação de descrever ao rei de Portugal tudo que for observado durante a curta estadia da terra denominada Vera Cruz, o escrivão da frota cabralina menciona na citada carta possibilidades oferecidas pela terra recém-conhecida aos portugueses. Dentre essas possibilidades estão: letra D, a conversão dos indígenas ao catolicismo e a utilização da nova terra como escala nas viagens ao Oriente. Questão 13. A descoberta de novas terras por navegadores portugueses e espanhóis alimentou a imaginação dos europeus e fomentou uma visão paradisíaca do Novo Mundo. Com respeito a essa visão do paraíso nos trópicos, é correto afirmar que: letra A, os europeus esperavam encontrar monstros e outras entidades mitológicas, o que se confirmou na presença de animais pré-históricos e seres humanos estranhos. B, os temores com relação ao inesperado levaram muitas vezes os europeus a demonstrar uma violência desumana contra os nativos na chamada Novo Mundo. C, as destruições dos povos territórios com suas florestas
exuberantes e seus pássaros exóticos vinham confirmar as expectativas de descoberta do paraíso na Terra. D. O encontro com seres de uma nova cultura em um ambiente natural diferente criou um clima propício ao entendimento mútuo e ao respeito pela vida humana, como era pregado pelos religiosos europeus. E os primeiros colonizadores europeus ficaram maravilhados com a cultura indígena a ponto de sofrer influência direta dos valores nativos. Então, descoberta de novas terras por navegadores portugueses e espanhóis alimentou a imaginação dos europeus e fomentou uma visão paradisíaca do Novo Mundo. Com respeito a essa visão do paraíso nos trópicos, é correto afirmar que, letra B, os temores com relação ao inesperado levaram muitas vezes os europeus a demonstrar uma violência desumana contra os nativos do chamado Novo Mundo. Ok? Vamos aqui. Peraí. Mais um pouquinho, pessoal. Então, uma última sequenciazinha aqui de exercícios, né? Questão 1. Os portugueses chegaram ao território depois de denominado Brasil em 1500, mas a administração da terra só ficou organizada em 1549, isso porque até então, isso já foi, né? Mas isso porque até então as forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas, né? Além do interesse nas atividades comerciais praticadas no Oriente durante as décadas iniciais do século XVI, os portugueses, ao contrário dos espanhóis, não chegaram a deparar-se com metais preciosos logo no início do seu contato com os índios, ou nativos, das terras brasileiras. Então, o interesse efetivo em colonizar a colônia só ocorreu na década de 1540. Ok. Deixa eu ver aqui. Questão 2. São esses canibais que conhecerão como Montagnier uma consagração duradoura. Tornam-se a má consciência da civilização seus juízos morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, a da idade de ouro. Suas guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas. O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI, em especial sobre o pensador francês Michel de Montagnier. Os índios canibais de que Montagnier teve notícia à época eram: letra A, os índios da tribo Tupinambá; letra B, os índios do Alto Xingu; letra C, os índios Tupi-Guarani, do litoral paulista; e letra D, os índios da fronteira entre Brasil e Bolívia; e letra E, os índios da tribo Chavante. Qual seria a certa? Letra A. Letra A, os índios Tupi-Guarani, do litoral paulista. Ok? A tribo dos Tupinambás praticava rituais antropofágicos. Foi a partir dos relatos das ações dessa tribo que Michel de Montagnier desenvolveu sua reflexão, que hoje consta em seu livro Ensaios. Quarta questão, né? Durante o século XIX, começaram as primeiras tentativas de construção de uma identidade brasileira e de uma tentativa de saber qual era o lugar do Brasil na história. A literatura do romantismo, datada desse período, participou desse empreendimento. Uma das obras de maior destaque que integraram esse gênero indigenista foi, letra A, Macunaíma, de Mário de Andrade; B, o Guarani, de José de Alencar; C, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias; D, Dom Casmurro, de Machado de Assis; E, Noite da Taverna, de Álvares de Azevedo. Vamos ver. Seria letra B, né? Seria letra B. O Guarani, de José de Alencar.
né? José de Alencar foi um dos mais proeminentes escritores do romantismo a tratar do tema do indigenismo, e não apenas no romance O Guarani, mas também em obras como Iracema e Ubirajara, certo? Então, pessoal, foi isso, né? Mas falamos aqui mais um pouco sobre os povos indígenas no Brasil, né? Mas aqui estamos com o estágio da Uninter, diferentes contextos, né? Brasil colônia, diferentes contextos. A primeira aula sobre povos indígenas. E é isso, espero que gostem. Grande abraço a todos. Fiquem